Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um teste aí com a panela mexedora. E como vocês viram, até o momento eu não consegui dar ponto no brigadeiro. Eu comentei em vários outros canais no YouTube, comentei no Instagram e tive algumas respostas, algumas dicas de algumas pessoas que erraram muito e hoje acertaram o ponto. Então, algumas considerações antes de iniciar o teste. Uma pessoa falou que errava muito o ponto porque ela fazia de 2 receitas. E ela foi numa feira lá que teve, e ela foi no stand dessa empresa, né? A panela dela é de outra marca. E informaram para ela fazer no mínimo de 4 a 5 receitas. Depois que ela fez isso, ela falou que deu certo. E a panela dela só tem uma velocidade só e é meio fraca, meio lento, né? Beleza, essa foi uma dica. Uma outra dica também que me deram é quando estiver chegando próximo do ponto do brigadeiro, para desligar a panela e deixar a panela mexendo, que com o calor da panela vai chegar no ponto. Então, essa foi outra dica. Uma outra também que eu vi um vídeo, um shorts, eu vi um shorts no YouTube, a pessoa usando um termômetro. Então, a temperatura correta para o brigadeiro de enrolar, segundo essa pessoa, é de 92 a 94 graus. Então, essas foram algumas considerações que eu vou levar em consideração para fazer o teste de hoje. Só que eu não tenho aquele termômetro, né, que o pessoal usa, né, que acho que fala laser, não sei, né, que o pessoal usa para medir a temperatura, né, humana também. Então, o que eu tenho é esse daqui, é o mais simplesinho, eu vou testar com ele também. Então, vamos ver se todas essas dicas irão ser úteis no teste de hoje. E é aquilo, vamos fazer o teste hoje. Se não der certo, eu vou pegar essa panela, acho que eu vou na casa da minha sogra, que tem um fogão de 5 ou 6 bocas, pra ver se é a chama do fogão, porque às vezes pode ser que a chama, como o meu fogão é de 4 bocas, pode ser que a chama não seja forte o suficiente. E se der certo aí no fogão, aí eu vou ter que comprar outro mesmo. Mas enfim, vamos tentar com esse fogão, vou usar a boca mais forte dele e tomara a Deus que dê certo dessa vez. Mas desistir jamais, a gente vai até dar certo. Então aqui já higienizei a panela, já tá tudo limpinho aqui no jeito. Então eu já vou colocar os ingredientes, então vou fazer 4 receitas. Então 4 leites condensados, 4 creme de leite e 30 gramas de chocolate em pó 50% para cada receita, ou seja, 120 gramas irei utilizar. Então agora eu só vou colocar aqui na panela, aí depois vou mostrando para vocês. Então, eu vou colocar o chocolate em pó 50%. Então, eu quero fazer o teste da minha receita original. Eu vi algumas pessoas que fizeram o brigadeiro na panela mexedora com chocolate nobre e deu certo. Então, eu quero fazer primeiro todos os testes para, em último caso, mudar a receita. Porque eu faço essa receita e ela fica perfeita na panela mexendo manualmente. Então, eu quero chegar nesse mesmo ponto perfeito com a panela.
Agora mexer bem para incorporar o cacau no leite condensado. E agora o creme de leite. Já tinha colocado um que eu esqueci de colocar o chocolate primeiro. E por último, vou colocar 4 colheres bem cheias de margarina. A margarina é para ajudar a dar mais cremosidade e para não cristalizar. Quanto mais gordura tiver o brigadeiro, melhor. Agora vamos encaixar o motor. Encaixar bem aqui. Então, uma espátula é para um lado e outra para o outro. Aí. Então, eu já rosqueei aqui as borboletas. O motor já tá preso na panela, já liguei na tomada. Agora eu vou mostrar a chama desse meu fogão. Essa é a chama mais alta. Vou mostrar de perto aqui pra vocês. Essa é a chama mais forte do meu fogão. Ó, tá no máximo. Ó. E só pra ver a diferença. Essa seria a boca mais fraca do meu fogão. Tá vendo? Essa é maior do que essa. Então, vamos ver como que vai ser. Porque se essa chama pra mim, que é forte, não der certo, então tem que ser uma big chama pra dar certo, né? Então, agora iremos colocar a panela no fogo. Tem que tomar muito cuidado com o cabo aqui. Eu tenho uma tomada que fica aqui embaixo, então achei melhor nessa do que numa outra que tem aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, ligar a panela. Outro detalhe também, outra dica que me deram. Se você deixar muito tempo na velocidade máxima, também isso ajuda a deixar o brigadeiro puxa. Então é o que eu falo, eu não sei se a maioria que faz na velocidade alta, não sei, acredito que seja porque eles colocam muita quantidade na panela. Mas no meu caso, como dessa vez estou pondo uma quantidade intermediária aí, né? Eu vou colocar na velocidade baixa. E outra coisa também que eu fiz, que, sei lá, eu observei que a minha panela não ferveu o brigadeiro. Quando a gente faz na panela normal, ele chega, né, a ferver bastante o brigadeiro, né, a aumentar de tamanho e tal. E eu vi vários vídeos das pessoas fazendo grande quantidade na panela e borbulhava o brigadeiro. Então, não sei se é a chama ou se porque tinha muita pouca quantidade. Então, vamos descobrir tudo isso agora. Então, vamos ligar o fogo aqui. Beber o máximo aqui. Primeira coisa então, vou pôr então na velocidade 1. Vou deixar então o tempo todo nessa velocidade 1. Coloquei no fogo e aqui eu já estou com o nosso cronômetro. Então eu vou acompanhando, aí eu vou colocando a espátula para ver o ponto, né? Até cair em blocos. E outra coisa também que eu vi, que o blocos
Geralmente no brigadeiro que eu vejo o pessoal colocando, fazendo o teste, ele desprende assim da colher, da espátula, mas não é aquele blocão igual quando é o de ninho. Eu percebo que quando eu faço o brigadeiro de ninho, ele desprende aquela quantidade toda, pleft, da colher. O do brigadeiro não, ele meio que escorre, como se estivesse mole ainda, só que você vê que ele cai ali um pouco em bloco, tá? Então, vou ver também a temperatura, vamos ver como que vai ser. Então aqui eu liguei só pra gente ver, aqui tá marcando 28 graus, né, o termômetro desse jeito. Vou colocar aqui, vamos ver se vai aumentar. É que esse não é muito bom, né? Ele é bem baratinho e ele demora muito pra aumentar a temperatura. Ó, tá aumentando devagar, 31, aí ó, parou em 32, eu acho. Não, tá aumentando ainda. Então isso também dificulta, né? Porque até ele dar a precisão mesmo da temperatura, eu tenho medo de passar o brigadeiro. Então não sei, né? Se não der certo, talvez eu vou ter que investir nesse termômetro mais preciso, né? Pra ver a temperatura melhor. Ó, porque aqui, ó, tá aumentando. Vamos ver, agora acho que parou. 33,2. Aí, ó. Continua aumentando. 33,5. Ó, eu trouxe ele pra cá. Tá diminuindo. Ai, que engraçado. Então eu vou deixar ele aqui meio que no calor. Parece que, mesmo que eu não espete ali no quente, só de deixar aqui ele já vai aumentando com o calor. Tentar deixar a panela o máximo centralizada possível aqui. Ai, Senhor, tomara que dê certo dessa vez. Então a questão mesmo agora é acompanhar os pontos, né? E também sempre tem que ter creme de leite na receita, porque se for só leite condensado também já falaram que não dá certo. Então vamos ver, né? Além do leite condensado, como eu coloquei margarina, acredito eu que não seja necessário colocar o chocolate nobre, né? Porque o chocolate nobre também tem a gordura. Então, não sei, eu acho que a minha preocupação maior talvez, né? Ou é o ponto que eu ainda não tô sabendo acertar, ou a questão da chama do meu fogão. Mas é isso então, vou mostrar aqui de pertinho pra vocês verem o ponto. Aí conforme eu for engrossando, eu mostro novamente. Então agora estamos com 5 minutos. E outra coisa também, eu vi uma moça fazendo também, quatro receitas. O tempo que ficou bom o brigadeiro dela foi de aproximadamente 25 minutos. Então também vou ter esse parâmetro também pra ver se ficar esperta, né, nesse tempo aí que ela fez. Agora já se passaram 15 minutos. E como vocês podem ver, está fervendo bastante, o que é um bom sinal. Então, vamos torcer para dar certo. Aí eu vou ver aqui a temperatura. Então, quando der 20 minutinhos, aí eu mostro para vocês.
E outro detalhe também, quando está no ponto o brigadeiro, quando a espátula vai raspando, né, o fundo da panela, você consegue ver o fundo da panela. Então, tá bem mole ainda, ó, não dá pra ver nada do fundo da panela. Então, esse é um outro detalhe também. Então, vamos acompanhar aqui mais um pouco. Pra mostrar aqui o ponto, como que tá na espátula. Acredito que já tá quase no ponto de recheio, ó. Mais um pouquinho, já tá no ponto de recheio. Ainda olhando aqui, dá pra perceber que tá cremoso. O problema é quando ele começa a cair e ficar aqueles fios, né, meio puxa. Ó, não sei se vocês conseguem ver ali no fundo. Ó, já dá pra começar a ver o fundo da panela. Estão vendo? Ó. Bem ali, ó. Ó. Mas tá bem pouquinho. Nos vídeos que eu vi, dá pra ver mais da panela. Então, vamos acompanhar aqui mais um pouco. Ó, então o tempo já deu aqui 19 minutos. Então, eu acho que 20 minutos, eu vou marcar aqui. Acredito que 20 minutos é o tempo para o brigadeiro de recheio. Ó, tá vendo? Agora tá aumentando mais. Ó, dá pra ver mais o fundo da panela. E já deu aí os 20 minutos. Vou desligar aqui só pra gente ver rapidinho o ponto que tá. Ó, tá borbulhando bastante. Ó, vamos ver se vai fazer um montinho, ó. Então, pra mim, ó, esse ponto já tá um ponto bom pra recheio, ó. Então, vamos continuar. E continuo na velocidade 1. E eu acho que eu vou seguir a dica, né, de uma moça que comentou, né? Quando tiver quase no ponto, eu vou desligar o fogo e deixar a panela mexendo mais um pouco, porque a panela, como tá muito quente, então aí termina de chegar também. Vamos ver a temperatura novamente. Ó, 74. Então, de acordo com o que eu vi lá, é em torno, então, de 92 a 94 graus. Olha como já dá pra ver bastante do fundo da panela. Ó, já tá 81. Bom, deixa eu ver aqui com a espátula novamente, que eu acho que já tá quase, hein? Ó, então tá quase, hein? Ó, tá vendo que tá começando a se soltar? Mas ainda tá um pouco líquido, então vamos deixar mais um pouco aí. O certo é desligar o fogo, né? Pra não correr o risco de queimar o brigadeiro. Já estamos na marca de 23 minutos. Ó, eu desliguei o fogo aqui rapidinho, ó. Mas ainda tá bem mole, tá vendo, ó? Ainda não tá fazendo o caminho. Ó, mas a consistência, assim, de cara eu já percebo que não tá aquela coisa elástica e tá bem cremosa. Parece como se eu estivesse mexendo na mão. Eu consigo ver que tá bem cremosinho. Então, acredito que vai ficar um pouco mais de tempo aqui. Então, vamos lá. Então, pra mim, já tá praticamente no ponto já. Vou deixar o termômetro aqui de lado, né? Porque ele demora pra atualizar.
Bom, como eu acho que já tá quase no ponto, ó como que tá, então, mostrando bastante o fundo da panela, e já deu 26 minutos, tá bem cremoso o brigadeiro. Eu vou desligar e vou deixar a panela funcionando com o fogo desligado. Aí eu vou ver o tempo certinho, tá vendo, ó? Ó, tá começando. É quando desprende, né? Ó. Então, pra mim tá bom. Deu 26 minutos. Vou desligar a panela e deixar mexendo sozinho. Bom, aqui... Vou deixar aqui encostado aqui rapidinho aqui pra ver o termômetro e ver agora se tá fazendo o caminho. Ah, ó. Dá pra ver que, olha, a consistência já deu uma boa melhorada. Mas ainda tá meio mole. Ó, mas eu já percebo que do que tava, olha, tá bem cremoso. Eu sinto a mesma textura de quando eu mexo na mão, ó. Ó aí, ó, tá vendo? É esse bloco aqui que a gente tá falando, ó. Ó, desprende uma boa quantidade. Ó, tá 88 graus ali, ó. Então, é de 92 a 94 que eu vi. Então, eu vou deixar funcionando mais um pouquinho a panela, pra ver se vai chegar no ponto. Senão, aí eu ligo um pouquinho a coisa, o fogo, né? Só pra... Mas, aparentemente, ó, já tá um ponto muito bom. Então, eu deixei... Vou por aí, 27 minutos. Foi o tempo que eu deixei com o fogo ligado. E agora já tá pra 29 minutos, só com a panela funcionando. É importante fazer esse processo de desligar o fogo e deixar funcionando sozinho, por conta que a panela fica muito quente. Então, às vezes, acho que um dos maiores erros é esse, desligar e já transferir para o recipiente, aí o brigadeiro ainda tá muito quente, né? Ou se você demorar muito para tirar da panela, a panela ainda vai aquecendo o brigadeiro, por isso que passa do ponto. Ó, então deixei mais um pouquinho. Então estamos em 29 minutos. Opa! Então eu não vou utilizar a velocidade máxima, achei que ficou muito bom. Só com a velocidade 1. Ó, dá pra ver, olha o brilho que tá. Ó, tá vendo? Tá caindo em bloco. Mas eu acho que tá meio mole. É porque eu tô acostumada a fazer de 2 receitas, então quando eu passo... Ai, gente, agora sim, meu povo, olha aí o caminho. Porque é isso que dá medo na maioria das vezes. Ó, tá vendo? Na maioria das vezes a gente faz o caminho quando é pouca quantidade, é fácil de ver, mas quando é muita, aí fica mais complicado, ó. Mas, ó, deu certo o ponto aqui. Ao meu ver, deu certo. Ó. Tentar pegar bastante aqui, ó. Ele cai em blocos, mas eu não sei por quê. Quando é o de ninho, nossa, ele cai um blocão de uma vez, ó. Mas daqui você vê que ele cai um pouco. Tá vendo? Ó. E aqui vai fazendo o montinho. Então, acho que eu vou ligar mais um pouquinho a panela, que ainda tá bem quente. Então, nisso já ajuda a esfriar. E a gente vai vendo o ponto melhor. Bom, e outra coisa também, questão de ficar mexendo, realmente, eu acho que tem que mexer muito pouco. Porque, ó, como vocês podem perceber, parece que quanto mais mexe, mais o fio aqui do brigadeiro vai aumentando. Então, ele vai começando a querer ficar puxa. E eu não sei explicar, quando tá bem cremoso, então ele fica com brilho. Parece que quando ele quer passar do ponto, ele vai ficando mais brilhante.
Ah, como que eu vou explicar? Bom, eu não vou mexer mais, porque eu já tô preocupada aqui, ó. Então, quando a gente faz aqui, ó, parece que tava melhor, sabe? Agora parece que já quer juntar mais. Bom, mas de qualquer forma eu acredito que se não deu certo, eu quase cheguei no ponto certo. Aí eu acho que é mesmo a questão de acertar o ponto, porque o fogo ele ferveu bastante o brigadeiro. Então eu acho que a chama ela foi suficiente. Mas é só questão do ponto mesmo. Porque ó, eu tô com medo de voltar no fogo. E olha como que tá. Ó, então já tá na panela aqui esfriando mais um pouco. E ó, vai mudando cada vez mais, ó. Sinceramente, eu prefiro fazer brigadeiro de ninho. Eu acho muito mais fácil o ponto do que o de chocolate. Não sei o porquê. A tendência de ficar puxa é sempre maior no brigadeiro de chocolate. Tá vendo? Ele cai, mas fica um fio, não sei. Aí fica aquela dúvida, né? Falta um pouco para chegar no ponto ou passou um pouco do ponto? Eu acho que do jeito que tá aqui é o que eu vou. É porque é muita quantidade, né? Então, querendo ou não, o caminho meio que volta. Mas eu acho que eu vou tirar desse ponto aqui. Que antes ficar um pouco mole, né? Do que ficar muito duro. Mas eu vou pôr no recipiente também. Nada de pôr no plástico filme quando você tá meio em dúvida do ponto, né? Porque igual da última vez eu perdi bastante, que ficou tudo grudado. Mas a textura parece que tá um pouco melhor, mas eu percebi que tá um pouco menos cremoso do que tava. Ó, ele cai um bloco, pá, e depois fica o fio puxa. Isso que é meio diferente do de ninho. De ninho cai um bloco só e pronto, não fica o fio. Mas acho que vai ser isso aí mesmo. Eu vou tirar nesse ponto aqui, que eu tô com medo de ficar totalmente puxa. Aí depois eu mostro para vocês o resultado dessa nova saga aqui do brigadeiro. Ó, então só para lembrar, eu deixei 27 minutos no fogo altíssimo, velocidade 1, que é a mais baixa. E depois deixei mais 3 minutinhos com a panela desligada, só o motor girando, beleza? Ó, parece que quanto mais esfria... Olha que louco isso. Aí, ó, que caimento bom. Então, tá caindo bonitinho em bloco. Ó. Então, acredito que é isso aí. Ó. Então, vai esfriando. Então, acho que esse também é o maior erro, que a gente deixar funcionando a panela até chegar no ponto. Mas depois que esfria, ó. Ó, o caminho ficou bem mais bonitinho agora, ó, tá vendo? Então, gente, eu vou colocar no recipiente, então. Que eu acho que tá bom, hein? Depois eu falo pra vocês se deu certo. Mostrar aqui passando o brigadeiro pro recipiente, que é uma das partes mais difíceis, né? Já que eu não tenho suporte para virar o brigadeiro. Então, eu vou colocar nesse recipiente, ele aguenta até 110 graus. Então, vou rapar bem aqui a espátula. Então, aí a gente põe pra ligar rapidinho. Vamos ver se vai cair, né? Porque o ponto do brigadeiro é mais firme. Vai ficar bem certinho. Então, deixa aqui um pouco para cair o máximo que der. Aí depois a gente vem com a espátula.
Já ajuda bastante, né? Só que tem que ter bastante força no braço aqui, viu? Que aqui o bagulho é pesado. Bom, então acho que não cai mais. Então aqui seria bom se alguém tiver alguém pra ajudar. Vou dar umas batidinhas aqui. Que aí ficou pendurado aqui um pouco, tá vendo? Ai! Desliguei. Ai, 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 vai cair. Então, gente, olha o ponto que ficou nosso brigadeiro, ó. Então, acredito, ó, tá bem cremoso. Ai, tomara a Deus que tenha dado certo. Aparentemente ficou bom, vamos ver, né? Agora essa parte aqui de raspar aqui. A gente caiu no fogão pra variar. Por isso que é bom colocar aqueles protetor de alumínio. Vou ver se eu compro pra pôr aqui. Ah, e pôr também plástico filme, que eu vi umas pessoas colocando. Mas toda vez eu esqueço, né? Que o nervosismo é tanto com essa panela aqui que eu até esqueço. Porque toda hora a gente fica tirando a espátula, ó, então vai coisando tudo no motor, né? Mas só passar um pano úmido, que aí limpa direitinho. Então agora é de tirar da tomada. Apagou a luz aqui. Então agora eu vou... Deixa eu limpar aqui. Dá uma limpada aqui no fogão, que caiu bem aqui na grade. Agora vamos soltar aqui. Aí é só tirar aqui então, a espátula já cai. Nossa, olha aqui. Sujou tudo o motor, misericórdia. Por aqui na pia, depois eu limpo. Agora vamos raspar bem aqui. Eu ia fazer o de ninho, mas eu pensei, não, eu vou fazer só de brigadeiro mesmo, né? Que é o mais difícil de achar o ponto. Aí quando eu acertar no brigadeiro, aí eu faço de ninho, né? Que de ninho acho que é mais fácil. E o ninho também tá mais caro. Então... Porque então se toda vez eu tiver que fazer de 4 receitas pra cima, então eu vou fazer a cada 2 semanas ou uma vez por mês, aí já faço uma produção e congelo, entendeu? Então não é uma coisa que eu vou ficar fazendo direto. Essa é a única parte chatinha aqui que tem que rapar bem aqui os vão aqui. Mas pra limpar ela, eu achei muito prático. Eu só deixei com água de molho. Deixei um tempo. 1 hora aí, pelo menos. Aí depois, na hora que eu vou lavar, já soltou bem. Aqui a gente raspa o máximo que dá, né, pra não ter desperdício. Aqui já tá meio frio. Vou melecar a mão aqui mesmo, pra não ter que sujar o pano. Então aqui sempre vai ficar um pouco, né? Aqui é bem mais complicadinho pra raspar. A gente raspa o máximo que der aqui.
Eu raspei o máximo aqui que eu consegui. É meio pesado também essa parte aqui pra você segurar. Raspar mais um pouco aqui a panela. Agora tá toda suja. Por isso que é bom fazer bastante quantidade, porque acaba perdendo um pouco, né? Querendo. Mas é aquilo, né? Não é fácil, é pesado. Pra limpar tem que desmontar. Tudo tem os prós e os contras. Mas o maior pró de todos, sem dúvidas, é o tempo de ficar mexendo o brigadeiro. Sem contar calor, sem contar dor no braço. Então, com certeza, nada supera isso. Porque aqui é pesado, mas é rápido, não fico muito tempo, né? Segurando só um pouco para despejar aqui. Depois, passou. Não ficar meia hora ali com o braço e mexendo rápido para não queimar. Eu só não sei se esse recipiente foi a melhor escolha, né? Porque, como vocês podem ver, ficou uma grande quantidade aqui de brigadeiro. Então, para esfriar vai demorar um pouco mais. Mas é isso que eu tinha. Raspar aqui a borda. Então, agora eu vou colocar o papel filme aqui. Vou deixar a tarde inteira aí fora da geladeira. Que eu quero ver o ponto descansado sem estar na geladeira. Porque geralmente eu deixo um pouco só e já ponho na geladeira. Por conta que eu tenho que usar no delivery e não pode esperar muito. Mas vamos ver. O ponto descansado. Vamos ver agora, eu terminei. Agora é 1h20. O delivery abre às 2, né? Mas eu ainda tenho brigadeiro que eu fiz da última vez na mão, né? Porque como eu tava sem, eu não podia errar, né? Então eu fiz na mão pra garantir. Então agora, como eu ainda tenho, então isso daqui eu vou deixar até umas 5 horas da tarde fora, pelo menos umas 3, 4 horas, né? Aí depois eu vejo o ponto e depois eu levo na geladeira. E aí, dependendo também, depois que eu ver der tudo certo, aí eu vou porcionar essa quantidade aqui também. Porque eu não uso essa quantidade em uma semana no meu delivery. É muita coisa. Então, aí eu congelo em porções. Eu gosto de congelar de uma em uma receita. Que aí, dependendo eu uso durante a semana, depende do dia, né? Tem dia que sai bastante brigadeiro. Tem dia que sai mais bolo no pote. Então, né, não dá pra saber direito. Mas é isso aí, meu povo. A textura, o sabor tá bem gostoso. Ai, torçam por mim aí que dê certo. Agora eu vou só encher de água aqui. Aí, a hora que amolecer, eu lavo a panela. Então, aguardem o resultado do brigadeiro. Até mais. Por fim, decidi fazer mais uma receita aqui. Ou melhor, 4 receitas, porque menos que isso, pelo que me falaram, não é indicado. Então, como eu fiz 4 receitas agora desse brigadeiro e acredito que deu certo ponto, então vou seguir sempre de 4 em 4 receitas. Só que agora eu vou fazer, aproveitar que a panela tá suja, eu vou fazer o ponto de recheio. Só que eu não sei se vai ficar ao mesmo tempo, que eu meio que marquei no ponto do brigadeiro. Ficou acho que 22 minutos pra dar o ponto de recheio e 27 pra dar o de enrolar. Só que eu tô usando outra marca de creme de leite aqui. Ele é 17%. É 17%, mas tá vendo? Ele é muito mais líquido. Então não sei, né? Pode ser que isso interfira no ponto também. Então, mas o recheio é mais fácil, né, de achar o ponto do que o de enrolar. Então, eu vou usar esse daqui mesmo. E mostro para vocês. Ó, então, vou mostrar aqui para vocês como interfere e muito a consistência do creme de leite. Como vocês viram, esse creme de leite que eu utilizei, ele parece uma água. Isso que tá marcando que é 17%. Olha o tempo que nós já estamos e ainda não está no ponto de recheio. Se fosse com o outro
creme de leite que eu usei da Piracanjuba, né, que ele é um pouco mais consistente, 27 minutos já tinha atingido o ponto de enrolar. E, ó, tá começando, ó, querer ver o fundo da panela agora. Ó, vou desligar bem rapidinho aqui pra mostrar o ponto que tá. Ó, tá borbulhando bem. Ó. Então, o ponto de recheio, quando você joga assim, ó, já tá formando quase um morrinho, ó, tá vendo? Deixa mais uns 2 minutinhos. Então, questão de marca influencia e muito. Então, por isso que às vezes é bom acostumar com uma marca, porque você sabe que sempre que você fizer o brigadeiro, né, em tal tempo, usando a mesma chama do fogão, a mesma panela, no tempo X vai ficar pronto. Agora, se você ficar mudando muito de marca, aí pode ocorrer o que está me acontecendo aqui nessa situação aqui. Então, por isso que tem que ficar atento. Ainda mais quando a gente tem um pouco de dificuldade em acertar o ponto. Aí uma hora você faz, dá o ponto com tempo X. Aí você muda a marca do leite condensado, do creme de leite, aí você vai fazer de novo e deu o tempo X, só que ainda não tá no ponto. Então, é complicadinho isso também. Ó, tá vendo lá o fundo? Já tá chegando mais no fundo. Então, acredito, ó, que vai dar, ó, já tá dando, acabou de dar, ó, meia hora. Vou desligar aqui novamente. Rapidinho aqui, porque o fogo tá ligado. Eu não quero muito mole, porque como é pra fazer ponto de bico e o ponto... Ah, mas tem aquele detalhe, né, gente? Que... Ai, deixa eu ligar aqui antes que você tem que desligar um ponto antes também, por conta que depois que a panela até esfriar, ó, então deu 30 minutos, já desliguei o fogo. Agora eu vou deixar aqui pelo menos uns 3 minutinhos, mexendo com a panela desligada. Ó, só pra vocês verem, olha lá como já tá mostrando bastante o fundo. Então é bom até, com a questão da panela, você marcar, ó, o espaçamento que mostra o fundo da panela. No ponto do brigadeiro de enrolar, tava mostrando muito mais, né? Agora tá mostrando um pouco, mas nem tanto. Então tem que ficar atento a essa questão também. Então, sempre quando estiver quase no ponto desejado, então desliga já o fogo e deixa a panela mexendo mais um pouquinho, mas não muito também, para não correr o risco da massa ficar elástica. Puxa, puxa, né? Então aqui, conforme vai esfriando um pouco, aí depois eu vou mostrando os pontos para vocês novamente. Ó, então já está há 2 minutinhos aqui, dando uma esfriada. Agora eu vou desligar aqui novamente. Ó, tá vendo? Tá bem cremoso, ó. Ele escorre bem, mas ele faz um morrinho lá. Ó, tá uma consistência bem cremosa. E esse é o ponto que eu gosto de recheio, tá vendo? Aí ele começa a soltar da espátula, ó, e vai fazendo um morrinho lá. Então, pra mim, esse é o ponto de recheio que eu gosto. Então, eu acredito que seja em torno de uns 5 minutos de diferença do ponto de recheio para o ponto de enrolar. Mas tem que acompanhar os pontos mesmo, porque questão de tempo é só para ter um parâmetro. Mas se não souber ver aqui na prática, aí fica mais difícil mesmo. Então, deixar aqui mais uns 2 minutinhos e já vou colocar no saco de confeitar. Aí tem outro detalhe também, né? Aí eu já separei aqui, ó, uma derretedeira, tá vendo? Porque ela tem o biquinho aqui, então eu vou despejar toda a massa da panela aqui. Aí daqui eu vou porcionando dentro do saco de confeitar pra facilitar também. Ó, então já desliguei já o motor, então ficou uns 30 minutos no fogo e mais uns 5 minutinhos só com o motor ligado.
Ó, então tá vendo como tá cremoso? Ele escorre bem, mas vai fazendo um montinho. Ó. Então, agora eu vou transferir aqui pro recipiente pra colocar no saco de confeitar. Então, já posicionei aqui o recipiente. Agora eu vou ligar a panela e vou transferir aqui para esse recipiente, então. Vê se não tá muito quente aqui, tá de boa. Ai, meu Deus. Ainda coloquei em cima do fogão, né? Na grade aqui que... Ainda bem que não virou, misericórdia, já choro. Aí já caiu mais um pouquinho no fogão, pra variar. Então é melhor fazer essa parte na pia, né? É que o fio também não é muito grande, né, pra fazer. Bom, então é isso. Pronto. Enchi o recipiente, tá meio quente ainda. Agora eu vou pôr no saco de confeitar. Ó, então aqui eu já peguei um copo que eu utilizo como apoio e coloquei o saco de confeitar. Lembrando que esse copo, né, pra quem não viu o vídeo, eu utilizo bastante esses sacos de confeitar. Eu compro na Shopee. Esse saquinho você pode pôr no micro-ondas, inclusive, por isso que eu gosto muito dele. Então ele aguenta temperaturas mais altas. Vou deixar o link pra quem tiver interesse. Eu acho que eu paguei uns R$20 em unidades. Ó, então eu tô com o brigadeiro aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, a cremosidade desse brigadeiro. Então, geralmente, cada receita dá um copo desse. Então, vou encher aqui. Aqui. Beleza. Agora eu vou utilizar um fechinho aqui. Nossa, ainda tá bem quente. Aí vou colocando numa assadeira, ó. Então fica assim. Então praticamente uma receita enche um saco desse. Aí então eu peguei a assadeira aqui. Aí eu vou colocando aqui pra esfriar. Ah, faltou raspar ali a panela, né, gente? Deixa eu raspar aqui primeiro. Antes de encher os outros copos. Soltar aqui. Tem que pôr um plástico filme na próxima mesmo, porque a hora que vai tombar, né, a panela pra cair no recipiente, dá uma espirrada no motor. Vamos ver. Bom, não tá muito quente, não. Bom, é que eu aguento também altas temperaturas, né? Não, tá bem quente ainda. Conforme você fica muito tempo segurando, aí você vê que tá quente. Vou apagar a lateral primeiro aqui. Bom, depois eu tento raspar mais um pouco, mas eu raspei o máximo aqui. Então aqui já coloquei o saquinho. Vamos colocar aqui no copo. Vai esfriando, ele vai engrossando mais, ó. Muita calma nessa hora, pra não cair fora.
Eita, não. Uma torcidinha aqui. Comecei a até dobrar no meio aqui, que essa é grande. Então é isso, agora eu vou encher os outros dois. Vou mostrar aqui então. O brigadeiro para recheio, né? 4 receitas, 4 sacos de confeitar. Agora já tá meio morno já. Deixar esfriar bem, depois eu levo na geladeira. E aqui o brigadeiro, né, tradicional. Coloquei a data, o peso. Tem um detalhe muito importante que eu esqueci. Eu esqueci de untar esse recipiente com margarina. Então, vamos ver pra tirar depois como que vai ser. Ó, ele ainda tá morno, ó. Mas aparentemente, ó, não tá grudando muito. Então, vou deixar aqui mais um tempo, depois vou levar na geladeira. É que eu não lembro agora o tempo que tá aqui. Acho que era Acho que eu devo ter terminado esse brigadeiro 1h30 da tarde, mais ou menos. Que eu lembro que ainda não tava na hora de abrir o delivery. Então, agora já são 5 horas da tarde. Então, já dá um tempo bom, na verdade, né? É que eu gosto de usar o brigadeiro gelado, né? Mas eu vou tirar aqui um pouco com a colher, ó, tá vendo, ó? Quase não grudou nada, ó. Então, vou tirar aqui pra gente ver com a colher ele na temperatura ambiente. E vou levar na geladeira e depois a gente vê novamente o ponto dele, tá? Ó, então, tá mole. Ó, dá pra ver que tá mole. Então, do jeito que tá aqui, não dá pra bolear. Então, vou fazer o teste mesmo, levar na geladeira. É porque tem muita quantidade, né? Então, às vezes tá frio por cima e no meio ainda tá quente. Tá? Então, vocês viram aí a cremosidade que tá. Vou levar, então, na geladeira e depois eu mostro para vocês.